Eu estou atenta aqui para o horário das 20 horas, que de fato é o horário de abertura da doutrinária. E vamos aqui enviar os nossos cumprimentos aos internautas da Mansão Maria de Nazaré, aqueles companheiros, amigos que estão aí atentos para estarem conosco nesta noite, para a realização de mais uma palestra doutrinária, aqui pelo canal do YouTube da Mansão Maria de Nazaré de Teofilândia, e os nossos cumprimentos, as nossas saudações a todos que já estão aí aguardando para participarem conosco dessa reflexão. As atividades da Mansão Maria de Nazaré referentes às reuniões doutrinárias e à evangelização infantil e ao grupo de estudo, né, estão acontecendo através das ferramentas tecnológicas, usando redes sociais, em ambientes abertos, como é o caso do YouTube, em ambiente fechado para as nossas aulas de evangelização com as crianças e os jovens, usando ferramentas também de acesso deles conosco, com os evangelizadores da Casa Espírita, e nós estamos muito satisfeitos de podermos estarmos juntos em nome desta causa que tanto nos honra, podendo prosseguir, dar sequência às atividades da Casa Espírita, da Mansão Maria de Nazaré, tendo em vista a pandemia e as determinações de não podermos fazer aí os encontros presenciais, e como espíritas que somos, a pandemia tem nos convidado a refletir, a pensarmos com mais certeza da nossa capacidade de estarmos sintonizados, não é? De estarmos sintonizados através da tecnologia, mas especialmente sintonizados pelos nossos pensamentos, pela nossa comunhão de fé, de confiança, de conexão com esse trabalho, de conexão com essa escolha tão nobre para todos nós, que é a tarefa, que é o desempenho das atividades no Centro Espírita. Então, hoje nós vamos fazer uma reflexão a respeito desse tema tão necessário à nossa vida, sim, que é a amorosidade e fraternidade, buscando sempre as referências no Evangelho de Jesus e os ensinos da doutrina espírita, que faz exatamente isso, estudar o Evangelho, as lições do Cristo, e trazer para nós uma compreensão, uma interpretação das lições, agora em tempos diferentes, e podermos nos esforçar por ampliar, por estender essa compreensão do que o Cristo nos deixou como legado nos seus ensinos. São 19h59, e nós vamos então fazer a nossa prece. Acho que são esses avisos, né, das atividades da Casa Espírita. Lembrar que o nosso diretor-presidente, seu Walter Freitas, está atento à campanha do cobertor, uma atividade que a Mansão Maria de Nazaré realiza já há muito tempo, e em tempos de pandemia, as campanhas de caridade, de ajuda, de preocupação com os menos favorecidos estão
ativas acontecendo, e uma delas é essa, é a campanha do cobertor. Então, há uma doação que os interessados podem procurar as pessoas ou fazer aí um contato por telefone para verificar os meios de conseguir participar com sua doação para a campanha do cobertor. Vamos orar. Jesus, Mestre amoroso, as tuas lições, envolvendo-nos frente a este momento tão difícil, porque passa o planeta Terra. As tuas lições servem-nos de esclarecimento, de visualização de um patamar em que a humanidade necessita alcançar. As tuas lições, Senhor, servem-nos de conforto, de fortaleza, e nós queremos cada vez mais sentirmos-nos ligados, em sintonia com todos os que trabalham na seara do bem, com os espíritos bondosos que representam as lições de amor, de caridade, que o teu evangelho desponta há mais de 2000 anos, como um roteiro de luz para a humanidade, embora ainda estejamos resistentes a seguirmos o caminho adequado conforme nos ensinaste. O encontro desta noite, em que visualizamos a mansão Maria de Nazaré e a emanação de harmonia, de paz, promovida pela seriedade, pelo trabalho, pela bandeira da caridade empunhada com tanta alegria desde a sua fundação. Visualizamos a mansão Maria de Nazaré como esse ambiente que nos conecta, que nos põe numa sintonia de paz, de esperança, de alegria pela vibração que as entidades superiores que trabalham em nossa casa espírita têm nos promovido, têm promovido a todos nesta cidade como um contributo de conforto, de consolação, de esperança e resignação, para que seja possível vencer as dificuldades, o momento delicado por que passamos. Confiamos, pois, Senhor, na misericórdia do teu amor sobre todos nós, e por isso pedimos a permissão, pedimos o amparo dos bons espíritos para a realização da nossa reunião doutrinária, saudando com alegria e emoção os amigos que se conectam conosco nesta noite. Que assim seja. Boa noite. Vamos então conversar um pouco em torno dessa ideia aí do amor, da amorosidade, da fraternidade, à luz do Evangelho de Jesus. E a nossa proposta é que possamos fazer uma interação, possamos aproveitar essa dinâmica que a rede, que o canal, né, que nós estamos utilizando nos permite, de trazermos a reflexão do pensamento, da mensagem espírita, mas podermos interagir através do chat,
Então, estejam à vontade, eu vou fazer algumas colocações sobre a mensagem espírita pesquisada para esta reflexão e gostaria de que nós pudéssemos trocar ideias, né, conhecer opiniões a respeito desse tema e daquilo que a inspiração vai suscitar aos que desejarem participar, e, enfim, contribuirmos uns com os outros e alimentarmos essa sintonia no bem que a mensagem espírita nos promove. Então, pensando em amorosidade, será preciso visitar esse conceito tão importante de que o amor é a síntese de todos os sentimentos, que o amor precisa estar na base do progresso para a renovação moral da sociedade. Uma frase que aparentemente é pequena, mas quantas interpretações nós podemos fazer? O amor sintetiza todos os sentimentos. O Cristo é a expressão de amorosidade de maior superioridade que esse planeta já recebeu. Ele é o co-criador do planeta Terra. E junto, como missão recebida pelo Pai, recebida por Deus, ele vem ao planeta ensinar o amor. As palavras de Jesus a respeito do desenvolvimento deste sentimento foram anotadas e registradas como se um grande eco, como se uma grande emoção alcançasse a todos que tiveram a oportunidade de ouvir Jesus, de ver Jesus, de tentar entender quem era aquele homem que trazia no seu semblante, antes mesmo de que qualquer palavra lhe viesse aos lábios, a sua expressão de amor meio que inaugurava um momento novo no planeta Terra. Nunca ninguém havia olhado, conversado, ensinado, dado lições de seriedade, tratado com firmeza determinados momentos diante do sinédrio, diante dos doutores da lei. Nunca ninguém tinha feito nada com a intensidade do amor que Jesus passou a fazer. Então, Jesus traz o amor em sua dimensão perceptível para o mundo pela primeira vez com tal intensidade. E o amor, ele é exatamente o sentimento que vai nos voltar ao desenvolvimento da nossa essência enquanto tarefa espiritual. O que nós estamos fazendo aqui na Terra, senão desenvolver as nossas experiências, promover o nosso pensamento e sentimentos no sentido de amar, para conseguirmos amar com a plenitude que o Cristo nos ensinou. Ele resume a lei e diz que 2 mandamentos são diferenciados para que se possa compreender todas as lições. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Para o exercício desse amor, será preciso que nós tenhamos estabelecido um compromisso de melhoramento, que nós tenhamos estabelecido a necessidade de engrandecer os conceitos que nós guardamos, que nós trazemos do entendimento da vida. Nós precisamos compreender especialmente esse binômio corpo e alma. Entender a prática da amorosidade é entender a nossa missão nesse mundo. E então nós precisamos nos ver com o conceito exato daquilo que nós somos, espíritos imortais que portam a cada encarnação um corpo físico com uma determinação de avançar, de melhorar.
Nós precisamos, então, viver na Terra para romper os limites do materialismo, do qual nós todos ainda somos muito apegados. Nós todos ainda temos uma visão de mundo, uma prática de vida muito concentrada no aqui e no agora, no que é de essência material. Então, a nossa necessidade de refletir sobre o amor não é apenas de compreender, é de trazê-lo para o íntimo dos nossos corações, para o íntimo das nossas atitudes. Porque quando a gente busca o amor, nós vamos precisar consolidar, modificar valores morais que nós temos. Reconhecer os que nós já temos que são bons, mas nós precisamos consolidar valores morais que combinem exatamente com as lições de amorosidade que Jesus nos trouxe. Precisamos cultivar projetos que renovem e que modifiquem os nossos hábitos de vida. Então, se eu acordo mal-humorado, eu preciso desenvolver uma meta, um projeto para superar isso. Esse é um hábito que eu já percebo que não me faz bem. Se eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas da família, eu preciso superar isso, porque a doutrina espírita nos ensina que nós estamos exatamente no lugar onde nós precisamos estar para desenvolver o nosso aprendizado do ponto de vista espiritual e de evolução. Nós precisamos nos envolver na tarefa, no compromisso da missão honrosa, que é ser cristão nesse mundo. Para nós espíritas, o compromisso e a tarefa dentro do movimento espírita, dentro da nossa casa espírita, para que nós sejamos capazes de exercitar práticas de amorosidade, de compreensão mútua, para que nós possamos fixar os valores que a gente sabe que precisa desenvolver nos nossos hábitos, alimentar a nossa mente com pensamentos e com exercícios que fazem bem ao nosso estado de espírito. E por que não dizer da importância da leitura espírita? E nos tempos de pandemia, como é importante que a gente esteja atento aos livros espíritas ao nosso redor. Eles trazem um conjunto de informações e de esperanças que modificam, inclusive, o nosso estado de espírito. Ao lermos um livro espírita, meus amigos, nós estamos lançando na nossa mente, nas nossas emoções e na nossa psicosfera uma vitalização, uma energia diferente, porque os pensamentos que são gerados a partir de uma leitura do teor das obras que as obras espíritas nos propõem, com certeza vão gerar, vão alimentar forças e energias superiores para que nós sejamos capazes de vencer, de superar os desafios que nós enfrentamos. Tudo isso tendo em vista a espiritualização que todos estamos a buscar. Felicidade, paz, harmonia. Então, cabe essa pergunta a todos nós. Pensando em amorosidade, pensando em fraternidade, qual tem sido o nosso projeto de fraternidade, de amorosidade, para colocarmos em prática nesta existência? As obras de André Luiz e o espírito André Luiz, de modo geral, chama a atenção de que quando a pessoa desencarna, quando o espírito se dá conta do seu rompimento da vida carnal e que se vê na espiritualidade, a grande maioria olha a experiência física que houvera tido recentemente e percebe com muita clareza que aquilo que precisava ter desenvolvido enquanto um projeto espiritual e moral não soubera fazê-lo, ou não cumprira devidamente todos os objetivos do seu projeto encarnatório. Então, que nós possamos aproveitar com muita motivação a oportunidade de estudar e de aprender a doutrina espírita, tendo em vista a construção de novas metas de vida, de um projeto de vida
cujo tema seja amorosidade e fraternidade, seja trazer à tona nos nossos esforços diários a importância de seguirmos os ensinos de Jesus. Fazer como diz Santo Agostinho, olhar o nosso dia a cada dia. Todos os dias ele diz que fazia isso quando viveu na Terra. E se perguntava o que fizera de bom, o que fizera de mal a alguém, e se perguntava o que ele havia feito que machucou outra pessoa, o que ele tinha percebido nas suas atitudes, que se visse alguém fazendo igual, ele repreenderia. O que ele olhava no dia e dizia: hoje eu não tenho nem coragem de dizer para mim mesmo sobre as minhas atitudes tomadas neste dia. Então, a doutrina espírita vai nos trazer esta mobilização, este convite, não é, de que nós possamos empreender esforços para sermos diferentes, diferentes, melhores, diferentes, mais comprometidos, diferentes, vencendo os problemas, tombando e levantando. Então, a doutrina espírita tem todo um conjunto de ensinamentos a nos fortalecer, um projeto de vida para o qual nós deveremos ter alegria em fazê-lo acontecer, em cumprir. Então, uma primeira ideia é que a gente supere essa rotina materialista, não é? De pensar o tempo inteiro no aqui e no agora, que nós possamos pensar na alegria de fazer o bem, no prazer de poder ajudar alguém em necessidade, que nós possamos pensar na alegria de concluir um dia e, ao final deste dia, pensar assim: eu não ofendi ninguém, os meus pensamentos durante o dia de hoje não foram maledicentes. Outra sabedoria, a saber administrar o tempo, a entender com toda a clareza esse conhecimento, esse ensinamento que é bíblico. O tempo é de Deus, não é nosso. Então, olharmos o que nós estamos fazendo, pensando: como eu estou aproveitando o tempo? Será que eu estou desperdiçando as horas? Será que eu estou honrando o tempo que eu tenho tido, podendo fazer o bem para mim, para os outros, para a natureza, para o mundo? Em tempos de pandemia, nós podemos fazer o bem com o nosso pensamento, tendo plena certeza que nós estamos convergindo a energia do nosso pensamento a se unir com a energia dos espíritos bondosos que estão trabalhando, socorrendo vítimas. Então, que nós podemos externar a nossa energia de caridade de dentro da nossa casa e, com ela, entrar em sintonia com a energia dos outros irmãos, dos amigos, dos espíritos no bem, para contribuir com uma energia que gere mais serenidade para o mundo, que leve paz, conforto às pessoas. Então, nós precisamos superar a rotina materialista e investir nessa capacidade que todo ser humano tem de soerguer os seus sentimentos, pensando no bem, pensando em Jesus. Por isso que a melhora espiritual não está circunscrita em práticas religiosas metódicas, simplesmente. A melhora espiritual também não está circunscrita em momentos de estudo e de busca de conhecimento apenas. Não está determinada só nas atitudes de oração, de contemplação, que são muito importantes. A melhora espiritual está na capacidade de nós amarmos, de nós sermos fraternos, de nós percebermos que estamos gerando no ambiente onde estamos uma energia boa, de saúde, de força, de crença, de ajuda ao nosso próximo. Aí a gente precisa pensar que ter um projeto de vida, que ter uma ideia, uma prática religiosa, é exatamente
é exatamente estabelecer a religião que nós professamos como a religião da atitude, como a religião do comprometimento. Não há nada mais desafiador para todos nós, e a gente brincava outro dia no grupo de estudo com os amigos, desse desafio de nós estarmos aqui, portando a palavra da doutrina espírita, trazendo a reflexão dos conhecimentos espíritas, com o devido cuidado de que tudo que nós estamos dizendo em nós é uma imensa necessidade de desenvolver. Porque nós não estamos falando, ensinando aquilo que nós já praticamos com naturalidade. Nós podemos dizer que temos muitos esforços, que temos o tempo inteiro buscado vigiar, mas que ainda estamos na sintonia, infelizmente, de uma atitude que pensa o imediato, às vezes com muito mais prioridade, do que pensar o espiritual, do que conceber essa necessidade de sermos amorosos em tudo e com tudo, como Jesus nos ensinou. Então, fazermos uma interpretação da busca da religião, que tem esse conceito tão nobre, religião, é uma religação, é uma ligação da criatura ao Criador, tornando a religião da atitude. A religião espírita, que é a nossa, a religião do compromisso. Então, como espíritas, precisamos pensar, como tem sido o meu compromisso? O que eu tenho me comprometido com a doutrina espírita, de modo que eu possa devolver, né, que eu possa dar para o mundo um pouquinho, pelo menos, do muito que eu tenho recebido dessa doutrina que representa a luz, que nos convida a modificar e a acionar a nossa necessidade de transformação constantemente. O Espírito Emmanuel vai dizer que basta uma semana estando acompanhando o conhecimento espírita, basta uma semana de informação e de conhecimento espírita para nós já termos condição de empreendermos atitudes diferentes em nossas vidas à luz dos ensinos da doutrina espírita. Então, será preciso, para pensar em amorosidade e fraternidade, que a gente reflita que atitude eu tenho tido, que é um testemunho, ou o esforço do testemunho da religião que eu professo, não é? Da causa que eu abraço. Então, a gente vai visitar um pouquinho a história, rapidinho, numa mensagem de Joana de Ângeles, em que ela vai citar um pouco da história da religião no mundo. Ela vai citar, por exemplo, do momento em que Constantino, o primeiro imperador romano, que tornou-se cristão, e que deixou esse marco, não é? Um imperador que seguia crenças diferentes das suas tradições, e Constantino exerce a sua ação de líder político, social, assumindo para si, escolhendo para si a crença cristã. E Constantino, então, abre as portas da sociedade para que haja uma hegemonia entre a religião cristã e uma ligação entre a religião e a sociedade, inclusive nos ditames políticos, né? Então, houve daí em diante um ensaio muito forte para que os ensinamentos, para que a condição de compreender Jesus pudesse nos tornar discípulos dele, porque socialmente o cristianismo passa a ser divulgado, difundido 300 anos, 280 anos depois de Cristo, a partir dessa ação de Constantino. Muito embora alguns historiadores digam que havia por trás disso também uma ação política de popularidade, mas ele deixa um testemunho de ações que vai defender a fé cristã, inclusive que vai defender a necessidade da sociedade divulgar e alimentar a propagação do cristianismo no mundo. Então, desde esses tempos lá, depois dos ensinos de Jesus, e quando a história tem esse marco com esse imperador,
que a humanidade segue em nome da religião, infelizmente deflagrando guerras, implantando miséria e terror quando encontravam pessoas que não acreditavam na fé, tal qual um determinado grupo acreditava, criando instituições, criando títulos religiosos, mas que não levavam o homem, o ser humano, à transformação devida. Então, a religião cristã ganha força social, estabelece práticas, estabelece funções, não é? Que parecem ter um status e um desenvolvimento, mas que, no fundo, ainda eram ações que não estavam ligadas ao amor e à fraternidade, muito embora estivessem sendo ensinadas à luz dos ensinos de Jesus. A humanidade inventou suplícios e prendeu pessoas, porque discordavam do ponto de vista, do jeito de entender as lições. Foram edificados templos, aliás, são edificados templos, palácios, até hoje, para reverenciar a memória, para dizer que estava se trazendo com mais clareza a memória dos ensinos de Jesus. Então, templos suntuosos, riquezas das maiores, diferentes religiões cristãs propagam ainda nos dias atuais, sendo que Jesus nunca teve em seus tempos na terra onde repousar a cabeça. E ele dizia isso aos discípulos, né? Dizia para os apóstolos, no Evangelho de Lucas, uma citação do Cristo: as raposas têm seus covis, têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, e o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então, mesmo a humanidade tendo os ensinos de Jesus nessa dimensão, sem nenhum apego, sem nenhuma prática de apego ao culto, não é? Às suntuosidades de beleza e de construções magnânimas, a humanidade ainda interpretou que seguir Jesus seria construir templos de pedras. Ainda hoje existe muita discórdia e separação em função da fé. No entanto, a palavra de Jesus é uma só. E nós não seremos seguidores da boa nova do Cristo se nós não pensarmos nessa necessidade de atitudes interiores que modificam a nossa expressão exterior. Então, nós somos o tempo inteiro convidados pelos espíritos, pelos que seguem o Cristo na essência dos ensinos precisos de Jesus, a uma vida de mais fraternidade. Nós somos convidados pela doutrina espírita a refletirmos o tempo inteiro como está o nosso teor de sinceridade nas relações que nós estabelecemos, como está a nossa gentileza, a nossa capacidade de respeitar o outro, nas suas diferenças. Nós não podemos respeitar só aqueles com os quais nós nos assemelhamos, nós precisamos respeitar todos, os que são diferentes nos gostos, no jeito, nas escolhas. Como está a nossa honestidade, a nossa propensão a cumprir a lei, a ter juízo, a ter equilíbrio, a agir com bom senso e com solidariedade. Emmanuel, no livro Fonte Viva, vai nos dizer uma mensagem muito importante sobre fraternidade. Estendamos a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Então, vai nos convidar o benfeitor a pensar que fraternidade é aquela ação que trabalha e ajuda, que compreende e que perdoa, que atua na humanidade com humildade e um serviço que tende a assegurar a vitória do bem. Olha que bom! Se nós somos fraternos, se nós trabalhamos e ajudamos o nosso próximo com o exercício de humildade, se nós sabemos entender e perdoar as ofensas que passamos,
nós estaremos no exercício para a construção da vitória do bem na terra. Então, precisamos atender, onde quer que estivermos, a palavra que Jesus nos disse, que afirmou com tanta clareza, fazendo uma extensão do seu ensino primordial de amar a Deus e amar ao próximo. Tão importante pensar nesse momento especial. Encontrava-se Jesus realizando a sua derradeira reunião com seus amigos queridos. Estava o mestre a vislumbrar os discípulos diante dele e preparar o seu discurso de despedida, porque logo ali, mais adiante, ele faria o seu retorno à pátria espiritual. E Jesus, então, no seu discurso de amor, na sua expressão de doçura pelos amigos que constituíram para ele a família, a demonstração da família terrena que vai se estender em amor por tantos outros. Jesus engrandece a fórmula do amor ao próximo. Jesus acrescenta um novo mandamento para a comunidade cristã. Então, talvez todos nós, nesses dias de pandemia, deveríamos meditar pensando nisso. Pensando que nós estaríamos diante do Cristo, a ouvir os seus ensinos, a preparar para compreender uma missão e uma tarefa que ele estava designando e ouvir dele essas palavras tão nobres, este mandamento que vai configurar a característica mais verdadeira de uma comunidade cristã. Para nós sermos cristãos e agirmos com amorosidade e com fraternidade, será preciso seguir este ensinamento. E disse assim Jesus: nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Pensemos nisso. Jesus espera que esta palavra cristã, que denomina a nossa ação no mundo e que não nos diferencia de espíritas para católicos, para umbandistas, para evangélicos. Não, nós somos cristãos e eles também. Que o desígnio desse novo ensinamento que a comunidade cristã precisa guardar é amar-se uns aos outros. Seguir o exemplo dele e, ao amarmos-nos uns aos outros, sermos aqueles que oferecem ao outro que é cristão, uma força diferente, um olhar de amorosidade, um ímpeto de carinho, de ternura, de fortaleza, dizendo: isso, meu irmão, eu estou aqui, olhando, acompanhando, apoiando você naquilo que é bom. E se for preciso te dizer algo que não seja bom, será por amor que eu o farei. Não será para repreender, nem para exaltar-me diante de ti, mas para pôr em prática esse chamamento que lá na sua última reunião com os apóstolos, Jesus deixa para todos nós. Jesus deixa para que nós saibamos transformar a nossa vida a partir desse ensino, que nós nos amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. Vou apresentar 2 trechos de Paulo nas suas cartas. O apóstolo Paulo vai visitar comunidades das mais diferentes e das mais distantes. Ele é considerado o apóstolo dos gentios, aquele que teve a tarefa de levar no máximo distante que pôde a palavra, o evangelho, né, de propagar e assegurar que o evangelho não ficasse detido em algumas comunidades apenas. Então ele avança por muitos grupos sociais
E Paulo, na sua carta aos Romanos, e aí quando ele não mais podia visitar, ele escrevia cartas para alimentar a cristandade, para alimentar o ser cristão que ele havia despertado na sua visita, que ele havia despertado quando houvera falado de Jesus, a quem ele conhecera numa situação tão diferenciada, né? Quando perseguia os seus apóstolos, Jesus lhe aparece, e ali ele vai se converter e se transformar num cristão exemplar. Então, Paulo diz assim na carta aos Romanos: o amor seja entre vocês sem hipocrisia. Rejeitai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos com cordialidade uns aos outros. Amai-vos com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns para os outros. Então é assim que nós temos que ser uns com os outros. Com as pessoas com quem convivemos, mas vamos pensar que entre nós espíritas também, nós temos a chance de exercitarmos um amor que é de fraternidade, de compreensão, de honra. Nós honramos uns aos outros, com a fé, com a doutrina, com a crença cristã que nós guardamos. Permaneça entre vós, diz Paulo numa outra carta. Era tão importante falar de amor, tão importante chamar a atenção para a fraternidade, que Paulo, na sua carta aos Hebreus, também vai dizer isso. Permaneça o amor fraternal entre vós. Então, não abra mão de, na sua comunidade, exercitar esse amor. Ele é sublime, é puro, e tem o objetivo de promover compreensão. Os que amam fraternalmente alegram-se com as conquistas e os júbilos dos seus companheiros. Não olham de lado com sentimento de inveja ou de incômodo, ou porque não quer perceber que o outro está bem. Os que amam fraternalmente têm a felicidade de dividir a alegria que o outro está tendo, o júbilo que o semelhante está alcançando. Então, o homem se sente filho de Deus quando ele está externando essa amorosidade uns com os outros. Chico Xavier, agora é para encerrar. Chico Xavier diz assim: o Cristo não pediu muita coisa de nós. Não exigiu que as pessoas escalassem o Monte Everest ou que fizessem grandes sacrifícios na sua existência, nas suas experiências reencarnatórias. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros como ele nos amou. Então, eu quero aqui, nós temos um tempinho, seria muito bom que a gente pudesse fazer uma interação com a participação de vocês. A gente está acostumado a fazer palestra na doutrinária e seguir falando, mas há uma interação nos nossos encontros presenciais, que é todo mundo que está sentado, assistindo a nossa palestra, a minha e a de qualquer outro irmão que assume a tribuna espírita, todo mundo que está ali sentado está emanando uma energia para que a mensagem necessária a alcançar as pessoas possa ocorrer. Então, o palestrante nada mais é do que um mediador, aquele que estudou, que buscou refletir, preparar-se, é assim que tem que ser, né, para assumir a tribuna espírita, mas ele também é o mediador da energia que todo mundo que acompanha a palestra nas reuniões doutrinárias vai transmitir, vai emitir. Eu sou dessas que estou falando e não perco de vista o olhar de muitos companheiros que estão lá sentados e trazendo e colaborando e ajudando para que as nossas limitações possam ser superadas e que a mensagem espírita não fique subentendida, não fique de lado, não é? Então, a gente recebe muita ajuda, tanto da espiritualidade quanto dos amigos na doutrinária. Então, eu fiquei pensando hoje à tarde que um jeito de a gente trocar um pouco essa ideia, essa energia, era poder ler aqui um recadinho, a participação de vocês nesse chat,
a escrita aí de alguma coisa que possa ser um comentário para a nossa reflexão, que possa ser uma pergunta que, se a companheira aqui souber responder, ou fará com muita alegria, e se não souber, abro no chat aí a pergunta para outros companheiros nos ajudarem, mas eu gostaria de aproveitar esses minutos finais da nossa doutrinária de hoje para fazer uma interação com vocês também. Dentro desse tema, amorosidade e fraternidade, dentro dessa perspectiva do ensino de Jesus, não é? De que nós nos amemos como ele nos amou, e que a nossa expressão de cumprimento dos ensinos seja saber amar. Então, eu estou aqui querendo trocar ideias com vocês. Nós temos amigos aí participando, então, manda aí um recadinho, sinaliza aí uma pergunta, lembra uma história, uma complementação. Temos alguma? Ai, eu não estou conseguindo ver aqui. Tem algum? Eu achei que eu ia visualizar, mas eu vou ler no celular. Ah, nós temos aqui. O chat não estava aqui do computador, não está me dando isso, não. Posso soltar aqui? Não? Espera aí, que tem participação. Vamos ver. Então, nós temos uma colega, uma amiga muito querida, Jeane Nascimento, ela diz assim: as redes sociais possibilitam acesso à espiritualidade. Primeira vez participando com vocês. Sempre tive vontade e hoje consegui através de Hércules. Obrigada, Hércules. Mas que coisa boa, Jeane. Muito bem-vinda. Então é isso. A mensagem espírita é extremamente agregadora. O convite da doutrina espírita é que nós tenhamos cada vez mais oportunidade de juntos aprendermos, interagirmos. Seja bem-vinda entre nós, sinta-se convidada para mais vezes. Vamos ver mais aqui, que coisa boa. Felicidades, a Cleon está todo feliz porque nós voltamos às nossas doutrinárias, não é? Interativas, ele era no começo, nesse planejamento, assim, muito preocupado com em acionar a nossa comunidade espírita para esses encontros. Que bom, Cleon, você tem uma energia de realização muito boa. Inês, obrigada pelos cumprimentos. Sim, minha irmã, muito importante esse assunto para a humanidade. Nesse momento, a humanidade precisa muito de amorosidade. E nós temos essa responsabilidade. Se nós temos conhecimento espírita, se nós temos conhecimento cristão, que aí nos agrega de modo geral, não é? Nós precisamos, cada vez mais, falar de amor. Nós precisamos, cada vez mais, impregnar os ambientes onde nós estivermos com essa dimensão de amor, né? Tratando desse assunto. Então, se o assunto é difícil, para um pouquinho, gente, vamos pensar aqui numa coisa boa para ver se muda o clima, e muda, não é? Então, esse é um assunto necessário nos dias atuais. Ione Ferreira está dizendo assim: nós podemos contribuir com energia positiva nesse momento, enviando para aqueles que estão em sofrimento. Verdade, Ione, você está certa. Nós temos algumas revelações da espiritualidade, de trabalhos muito importantes sendo feitos pelos espíritos no ambiente da casa espírita. Vocês imaginam isso? Olha que interessante. Entidades que trabalham no bem e que estão atuando no socorro aos desencarnados.
eles estão também aproveitando o ambiente de harmonia dos centros espíritas para levar espíritos em sofrimento, para serem atendidos, assistidos e seguirem para a espiritualidade com um encaminhamento adequado. Então, vocês imaginam o que nós podemos fazer com os nossos pensamentos positivos. Outro dia eu me vi num sonho. A doutrina espírita nos ensina que o sonho não é só uma visita às nossas emoções do dia, mas são experiências que nós podemos ter fora do corpo. Somos espíritos, o corpo dorme, nós nos afastamos, ficamos ligados por um cordão fluídico, que é o que assegura essa conexão corpo-espírito, não é? E nos desprendemos, experienciando aí uma liberdade diferenciada. E eu me via fora do corpo, no centro espírita, dando passes. E haviam tantas pessoas lá, que o espaço do centro não comportava. Haviam pessoas sentadas no chão, esperando os médiuns passistas e as pessoas que estavam trabalhando na casa espírita para o atendimento e o socorro. Então, como nós estamos precisando visualizar, dormir, desejar, contribuir com a nossa energia, orar por isso. Então, eu não posso fazer nada porque eu estou em casa, em recolhimento. Não, eu posso fazer muito. Com a energia de oração, nós podemos fazer muito, principalmente nesse momento. O bom de tudo é que ultrapassamos as paredes dos centros espíritas, exatamente. Nós estamos avançando, não é, nesse contato com as redes sociais, com a nossa capacidade de mentalização. Jeane, você está perguntando sobre os dias da doutrinária. As doutrinárias na Mansão Maria de Nazaré acontecem às segundas e às quartas-feiras, sempre às 20 horas, tá? Então, vai ocorrer sempre uma palestra, uma oração, e assim nós vamos cumprindo aí esse compromisso de refletirmos a doutrina espírita com os nossos companheiros. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, Hortência. Falar de amor é um bálsamo, verdade. Mesmo com todas as limitações que nós temos, minha irmã, na hora que a gente usa a palavra amor, que a gente visita o Evangelho, eu fiquei emocionada aqui por algumas vezes, bastante emocionada, mentalizando exatamente a presença de Jesus, nos convocando ao amai-vos como ele nos amou. Isso é muito profundo e a gente não pode abrir mão. Hércules está dizendo como é que a gente pode superar a dificuldade de exercer misericórdia com o próximo em tempos de pandemia. É um bombardeio de informações negativas. Olha a importância do nosso pensamento no bem. Olha a importância de nós lermos o Evangelho, de nós lermos livros que elevam o nosso pensamento e os nossos sentimentos a outras dimensões. Se nos determos na divulgação, não é, do que nós temos ouvido aí nas rádios, na televisão, nas redes sociais diversas, se nós ficarmos só aí pensando em pandemia, nós entramos na sintonia do sofrimento, do medo, do temor. Nós precisamos assistir para nos informarmos, mas nós precisamos pensar uma coisa que é importantíssima, minha gente. Este planeta Terra, ele tem um governador, que chama-se Jesus Cristo. Ele está jornadeando pelo universo, não é? Essa embarcação não segue sem rumo. Essa nau, que é o planeta, não segue a revelia do vento. Ela segue sob o comando e o controle do Cristo. Nós precisamos, em primeira instância, pensar nisso, acreditar nisso, que nós temos a guarda divina sobre nós, e que Jesus é o grande timoneiro desse barco que nos leva. Então, nós temos destino, nós temos esperança, nós temos espiritualização trabalhando no orbe terrestre. Então, por que nós vamos nos deter
exatamente no bombardeio de coisas negativas, se há um exército do bem, espíritos bondosos atuando para nos socorrer. Então, nós que estamos aqui encarnados, precisamos exercitar nossa capacidade espiritual de mentalizar coisas boas. Como é que a gente faz isso? Orando. Escolhe um dia, uma hora na sua casa para ser um momento de oração regular, para estabelecer com os seus, ou mesmo sozinho, um hábito de oração, que seja orar pela vida no planeta Terra, pela paz, pela harmonia do nosso planeta. Nós temos essa responsabilidade. Obrigada, seu Walter. Obrigada aqui pelas suas palavras de gentileza e de carinho. O senhor é um ótimo líder. Fica estimulando, animando a gente. Muito obrigada. Nós, com a mensagem espírita, nós estamos fazendo com que muitos conteúdos cheguem a mais pessoas. Coisa boa isso, né? Que bom pensarmos nisso. Estou me enganchando aqui porque apareceu uma telinha que não era. Pronto. Isso mesmo, Gleide. Nesses tempos, nós precisamos pensar em Jesus. Nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos imaginar a figura do mestre Nazareno, do Galileu, como ele também era chamado, das suas caminhadas pelas estradas de Cafarnaum a Jericó, em Dalmanuta, circundando o lago de Cafarnaum, do seu desapego a qualquer preocupação que não fosse os mais carentes, os mais necessitados. E ele dizia isso, que ele veio para atender aos sofredores. Então, Jesus precisa ser lembrado. Joana de Ângeles diz que mais do que lembrado, Jesus precisa ser rememorado na alma. Nós precisamos acionar as nossas melhores emoções para pensar em Jesus e sentir que a sua presença, que a sua energia de amor, mesmo que nós não mereçamos, pode nos alcançar, porque Ele é misericordioso e a misericórdia alcança a multidão de pecados. Assim, Senhor, pensando na firmeza das tuas lições sagradas, nesses tempos difíceis, que o medo, o temor ronda a todos nós. Queremos nos desapegar destes sentimentos e acionar a nossa capacidade de te amar. Acionar a nossa capacidade de servir a Deus pensando no bem, buscando equilibrar o ambiente do nosso lar, com pensamentos de esperança, de confiança, de fé em Deus, dedicando horas do nosso dia a deixar qualquer outra atividade para orarmos por aqueles que sofrem. Fazemos isso nesse momento, pedindo a todos os amigos presentes nesta reunião que possam mentalizar o planeta Terra, circundado de uma luz azul que vai se propagando e se espalhando por todos os rincões desta terra. E que esta luz tem bálsamos, bálsamos que aliviam dores. Essa luz tem bálsamo que espalha alegria, bálsamo que convida à regeneração pela fé, pela esperança, pela fraternidade.
Nós te rogamos, Senhor Jesus, pelas vítimas da pandemia, que a amorosidade de tantos, de todos nós, possa se encontrar numa energia que leve às pessoas da nossa cidade, da nossa região, do nosso país, de todo o planeta, o conforto de que necessitam para enfrentarem os momentos de sofrimento, de desafio. Nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite, visitando o teu Evangelho Santo, procurando aprender sobre amor e fraternidade, construindo dentro dos nossos lares e dentro dos nossos corações um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, para que nos fortaleçamos e sejamos capazes de enfrentar a rotina, os desafios, com a firmeza de quem confia, de quem acredita, de quem espera a providência divina atuando em tudo e em todos. Muito obrigada, Jesus amigo, que a tua luz poderosa, bondosa, cheia de fraternidade, possa permitir que tenhamos uma noite tranquila, possa permitir que durante o sono físico, nós, como espíritos que somos, estejamos atentos a manter pensamentos em equilíbrio, atuando no bem, em oração, em harmonia. Sê conosco, Jesus. Acompanha-nos nas nossas metas de querermos melhorar. Abençoa a nossa família, abençoa os nossos filhos. Que a tua bondade, como já disseste, que o teu amor cubra a multidão de pecados. Então, nós agradecemos, encerramos a nossa reunião doutrinária, lembrando que na segunda-feira, um colega, um amigo do Centro Espírita Mansão Maria de Nazaré, estará fazendo a reunião através do canal do YouTube da Mansão. Um abraço a todos e uma boa noite.